agradecendo a todos pela presença. E, assim, eu também acabei de chegar da escola bíblica, foi uma bênção lá também, na escola, na sede. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Enquanto minha internet está abrindo aqui, viu, irmão Diogo? Certo. Está abrindo aqui para eu passar o slide para o meu irmão. Filipenses 4,14, né? Filipenses, capítulo 4. Que é o que a gente vai dar uma lida. Filipenses, capítulo 4. Desculpa, é o capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses 3, verso 13 e 14. Eu gostaria que os irmãos lessem com muita atenção. Pode fazer a leitura aí mesmo sozinho. Leiam, procurem na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Bom. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pronto. Essa passagem bíblica, ela é bem conhecida. Todos nós sabemos quem a escreveu, não é isso? Que foi Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, não é isso? Nós sabemos das circunstâncias. Eu estou partindo aqui, irmão Diogo, a lição que, da aula de hoje, que nós vamos estudar, é a lição que vai falar do capítulo 4, do capítulo 9, 10, 11 e 12. E aí, no capítulo, eu vou começar falando do maior para o menor, que é a parte do texto, né? Que a gente no decorrer desses dias, eu estava vendo as aulas anteriores, os irmãos todos estão partindo das aulas anteriores, que é a respeito da palavra, a formação da palavra, até chegar no texto. E eu aqui já estou passando, apresentando o texto. Eu gostaria de saber o que os meus irmãos entenderam desse texto aí. Observem esse texto e procurem para mim quantas vezes aparece a palavra quanto. Pronto. A gente vai partir da porção maior, que é oração, frase, oração e período. O que é isso? Depois a gente vai para as palavras, para estudar as classes de palavras, que são os advérbios, as preposições e as interjeições, que são palavras que compõem toda a formação de todo e qualquer texto. Em todo texto, você vai encontrar todas essas palavras que eu disse aqui, essa classe gramatical das palavras. A irmã, na semana passada, falou de várias, se eu não me engano, das 10 classes gramaticais, o que é a função de cada uma delas no texto. E hoje eu comecei aqui abrindo a aula com esse texto da palavra de Deus, que eu gostaria que os irmãos lessem e observassem, aí você com a sua Bíblia, observasse quantas vezes aparece a palavra quanto. Por quê? Porque nós vamos partir de um texto para ir para uma porção menor que a palavra. Tá certo? Enquanto isso, irmão Diogo, eu estou aqui tentando compartilhar com você o arquivo, tá bem? É porque eu estou com problema aqui na internet, ele não está abrindo.
Irmão Diogo, confira aí se você recebeu o arquivo, se deu Ah, certo. deu. Chegou aqui para mim, viu? Pronto, pois abra aí, meu irmão, por favor. Então, eu vou aqui abrir para você, viu? Aí vou Certo, compartilhar. pronto, fica melhor. A minha internet, ela tá muito ruim. Eu estou pela internet do celular, mas a internet aqui no computador ela não vai nem vem. Estou abrindo aqui o PowerPoint, viu? Já está abrindo aqui já. É. Eu estou tentando entrar, irmão Diogo, no computador, para poder ter uma visualização melhor, me sentir mais. Mais confortável, né? É, Ó, já habilitei aqui o PowerPoint, só está aqui abrindo aqui as. é porque, para mim, eu fico no computador, eu esqueço desse detalhe. A conta que eu tenho no computador, ela é institucional. Aí, dá aquele problema lá de não abrir. Você lembra que eu não conseguia ter acesso antes? Aham, isso. Pronto. Eu Vou não tenho aqui. acesso. Estou com problema sério de acesso. Apresentação. Cheio. Eu não consigo entrar, viu? Ele disse que não é possível. Não é possível participar. Vamos lá. Vou entrar, vou ficar aqui mesmo pelo celular. Não consigo ver pelo computador. Mas já Pronto, está aberto aí, né? Já está já está. aberto aí. Pronto. Meus irmãos, esta aula consiste nesses capítulos que eu passei para os irmãos. Aí vai abrir um texto aí que assim fica melhor para todo mundo ver, né? Pena que eu não posso ver aqui ampliado. Mas eu vou abrir aqui no meu computador para eu ir acompanhando. Aí eu coloquei o texto, né? Tá bem grifado aí no versículo 13. Os irmãos conseguem visualizar essa palavra aí, quantos? Irmãos, quanto? Paulo falando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás, olha essa palavrinha aí, trás também, eu não grifei, mas é bom a gente dar importância para ela. As coisas que para trás ficaram, avanço e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos, pelo que todos, quantos, olha a palavrinha quantos aí de novo, já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentir alguma coisa, de outra maneira, também Deus vos revelará. Irmãos, bem do lado também tem um versículo que já é do capítulo 4, tem o versículo 8, que também vai aparecer de novo a palavrinha quanto. Então, assim, Manocélia, por que é que você colocou esse texto, se nós vamos estudar classes de palavras ainda, que lá a palavra os textos que nós vamos estudar são advérbios, são preposições e também interjeições. Irmãos, por que eu coloquei um texto? Porque eu estou partindo da parte maior, que é o texto, até chegar nas palavras. Porque é assim, irmãos. Todo e qualquer texto, ele é constituído de palavras. A gente já viu lá nas primeiras aulas sobre fonema. Qual é o fonema? É o som, é a menor unidade da palavra. A palavra ela é carregada de sentido, e esse sentido ela vai dar um significado a algo que eu quero transmitir.
que o interlocutor, ele vai transmitir, a pessoa que está falando, ela vai transmitir uma mensagem. E essa mensagem, ela vai ser constituída, a gente já viu lá, de sons que formam a palavra, e essa palavra tem um significado. Mas o que isso tem a ver? Para eu comunicar uma mensagem, irmão Diogo, você pode passar para a imagem seguinte. Aí é onde entra as orações, a frase, a oração e o período. Irmã Ana Célia, para eu ter uma mensagem como essa que a gente leu agora, em Filipenses, o apóstolo Paulo está querendo comunicar alguma coisa que foi numa carta, um gênero textual aí, uma carta. E qual era o objetivo dessa carta? Porque para você entender a mensagem, vai muito mais além do que você simplesmente saber ler. Saber ler não significa que você, como é que eu posso dizer, compreende, que você tenha abstraiu a mensagem. Então, assim, para nós, esse curso de CEPA, por exemplo, ele vem trazer isso. Ele está nos capacitando, nos fazendo vivenciar momentos como esse, como nas aulas anteriores, para a gente refletir sobre a mensagem que nós queremos transmitir. Porque essa mensagem, ela não é de qualquer jeito. Porque se eu for simplesmente ler, produzir foneticamente os sons das palavras através da leitura, como a gente viu anteriormente, isso significa decodificar. O que é decodificar? Quebrar o código do princípio alfabético. E o que é isso? Juntar sílabas e dizer as palavras. Mas a leitura, uma leitura eficiente para uma interpretação coerente vai muito mais além disso. E quando se trata da palavra de Deus, a história ainda é mais séria. Por quê? Porque você não está replicando uma mensagem de uma pessoa, de um autor qualquer, de um autor que está vivo, de um autor de um livro que está vivo, de uma que está aqui presente hoje, ou de alguém que já é falecido e que deixou ali uma mensagem, um legado. Não é bem assim. Nós estamos falando da palavra do Senhor Deus. Então, essa palavra, ela mesma, ela é autônoma para ela dizer sobre ela. Ela é viva, é eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão. Olha só, ela é mais eficaz do que o bisturi mais potente que existe. Que a espada de dois gumes, que faz a separação do corpo, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, veja bem o poder desta palavra e a mensagem que nós temos a responsabilidade de transmitir, mas não é só transmitir com a nossa fala, é transmitir com a nossa vida. Aí é que é mais complexo. Olha o tamanho da responsabilidade, porque Paulo disse que nós somos cartas vivas. Mas vamos lá aqui para a aula. O que eu quero dizer com isso? Que essa mensagem, que a frase, para ela ter um sentido, para ela comunicar algo, essa frase, gramaticalmente falando, ela vai precisar, vamos lá, a frase é todo enunciado capaz de transmitir ao ouvinte uma mensagem, um pensamento. Por exemplo, se você chega no hospital e você tem escrito uma placa lá, silêncio, aí tem uma pessoa assim, silêncio. A palavra silêncio, ela comunicou algo, ela comunicou uma ideia, ela transmitiu uma mensagem, e isso é uma frase. Existem dois, gramaticalmente falando, e tudo que a gente vai ler, toda mensagem que você vai transmitir, existe um verbo, às vezes nas frases existem verbos, e às vezes não, mas normalmente verbos que comunicam algo que alguém fez, o sujeito, que isso aí já é coisa lá de outras aulas, e ele fez alguma coisa, e isso foi gerado em alguma circunstância, um tempo, onde, quando, como e por quê. Tudo que você vai ler, ele responde essas perguntas. Tudo que você vai transmitir de mensagem, ele vai comunicar algo que responde essas perguntas. E aí, a frase,
ela vai comunicar uma ideia. A porção menor do texto é a frase, que ela pode ser verbal, quando ela tem um verbo, quando ela diz que o verbo é algo que foi realizado, que foi praticado por alguém. Ou ela pode ser uma frase não verbal, como essa de silêncio, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Denominamos. Tem um exemplo bem aí embaixo. Orai e vigiai. Essa frase é verbal. Por quê? Porque ela está dizendo, ela tem aí dois verbos. Ela está mandando orar e vigiar. Duas ações. A palavra aqui tem silêncio, que é uma frase nominal, que é uma frase que não é verbal, que não tem nada de verbo, é só um comando. Mas ambas transmitiram uma ideia. Aí eu coloquei um ponto 1, não sei se os irmãos estão vendo aí no slide. Para mim, eu estou vendo aqui uma visão muito embaçada com o celular bem pequeno. Aí, no ponto 1, declaramos o que sabemos. É um exemplo. A Terra é um planeta. Isso aqui é uma frase. A Terra é um planeta. Ela está declarando, é uma frase afirmativa. Existem frases que são negativas, quando ela está que ela está tirando, ela está negando alguma informação. Aí tem o ponto 2. Quando perguntamos o que queremos saber, né? É uma frase onde, exemplo, onde está a minha Bíblia? Que já é uma frase interrogativa. Uma frase que expressa admiração, já é uma frase exclamativa. Então, assim, irmãos, resumidamente, porque eu estou lendo, agora eu vou dizer o que a gente entende por frase. A frase, ela pode ser a mesma frase, sempre o mesmo enunciado, com as mesmas palavras. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o macaco comeu banana. Eu estou afirmando, o macaco comeu banana. Mas se eu disser assim, ó, o macaco comeu banana, eu disse a mesma frase, mas com uma entonação diferente, eu coloquei uma interrogação no final dessa frase. A partir desse momento, da forma que eu falei, eu já tornei aquela frase negativa. Do mesmo jeito, interrogativa, aliás, do mesmo jeito, eu posso colocar uma dúvida. O macaco comeu banana? Eu posso fazer uma pergunta. O macaco comeu banana? E eu posso fazer uma admiração, que já é uma exclamativa, que já é para as interjeições que a gente vai ver lá na frente. Eu posso colocar uma exclamação no final, ponto de exclamação, e dizer, o macaco comeu banana. Então, assim, é muito a forma com que você apresenta essa mensagem que você vai transmitir. E isso ele é muito usado, irmão, essa linguagem, quando a gente vai estar, por exemplo, pregando num culto de crianças. É a forma com que você vai apresentar para aquele público, a forma com que eles entendem. Aí é onde entra a linguagem, né? O tipo de linguagem que eu vou usar, a forma com que eu vou falar. Isso é muito importante. Os irmãos estão me ouvindo? Eu estou aqui num lugar que é meio barulhento. Os irmãos estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está dando certo, né? Tá, Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Irmãos, aí pode passar a lâmina seguinte, irmão Diogo, por favor. Aí tem agora o conceito de oração. O que é uma oração? Oração é também uma forma de comunicação. É qualquer enunciado que se organiza a partir de um verbo. Já na oração, irmão, é obrigado a ter o verbo, ou uma locução verbal. Normalmente, a oração é o enunciado que tem o sujeito e o predicado. Aquilo que eu falei anteriormente, que tem sempre alguém que faz alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é o verbo, é a ação dele. Formar a oração é relacionar um sujeito a um predicado. Por exemplo, os alunos entraram cautelosamente. Os alunos entraram. Quem foi que entrou? Os alunos. Quem foi que fez alguma coisa? Os alunos. De que forma? Cautelosamente. Aí a gente já vai entrar lá em outra classe gramatical. A forma com que ele entrou. Cautelosamente. Alguém falava e ria.
Aí, esse alguém é o sujeito. O que ele fazia? Falava e ria. Nessas frases aparecem verbos, são as chamadas frases verbais ou as orações. Então, toda oração, obrigatoriamente, ela tem que ter o verbo, tá certo? Pode passar, irmão Diogo. Próximo. Vocês estão vendo que a gente está pegando as frases e formando dela sentenças maiores. E essas sentenças maiores vão ter o sentido, e esse sentido é o texto. Aí, lá na frente tem período, né? O que é um período? É a frase que tem mais de uma oração, termina sempre por um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticência. O vocábulo silêncio, por exemplo, proferido em um hospital, que foi o que eu falei anteriormente, corresponde a uma frase, embora não seja um período. Por que não é um período? Porque ela não tem outras sentenças, não tem mais orações ligadas a ela, diferente do texto bíblico que nós lemos agora. Pois nela não podemos reconhecer o verbo, ou seja, uma oração. Mas se ouvimos, façam silêncio, aí a palavrinha façam silêncio, façam, pois estamos no hospital, teremos um período. Observe o ponto final, encerrando a mensagem a ser transmitida, composta por duas orações. Observe a presença de dois pontos e o verbo, né? Façam silêncio neste local, por exemplo. Aí eu já estou colocando, façam silêncio neste local. Façam silêncio nesse local. A forma com que eu estou dizendo, a entonação, o meu tom de voz, ou quando eu coloco uma pergunta, façam silêncio nesse local, eu já estou perguntando. Então, quando eu coloco essa entonação, falo, colocando esse sentimento na frase, aí já vira um período, tá certo? Porque tem mais de um período, ele vai ter mais de uma frase, mais de uma oração, ela já vai constituir um sentido, tá certo? Aí, irmão Diogo, tem umas passagens bíblicas que ele vai citando isso, ó. Lá embaixo, onde está aí de azul, eu destaquei com a letra azul. Por exemplo, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olha só, ele está colocando, tem verbos aí, ó, em ti, olha a pessoa, em ti, quem é ti? O Senhor, de quem é que eu estou falando? Do Senhor. Me alegrarei, olha o verbo aí, saltarei de prazer, saltar, ter prazer em quem? Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí ele está engrandecendo o nome do Senhor. Ele já termina aí engrandecendo. Então, assim, colocando emoção nessa fala. Que forma é que eu vou ler esse texto quando eu for para o púlpito? Então, assim, para a pessoa que está ali embaixo, eu passar esse sentimento, esse entendimento de exaltação na leitura que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante. Quando a gente está ensinando as crianças a ler, as crianças pequenas, de a gente simplesmente ensinar elas somente a silabar, a soletrar, ela vai aprender a ler? Sim, mas ela não vai aprender que a leitura serve para dar esse significado, tá certo? Então, essas são técnicas de leitura que a gente precisa estar atento para a gente entender. Muitas vezes você lê para você mesmo, lê várias vezes. Se você coloca uma vírgula no lugar errado, dá outro sentido o texto. Se você não coloca uma pontuação onde ela deveria estar, dá outro sentido o texto. Então, o período, a oração e as frases, como no versículo que a gente começou aqui lendo, eles existem exatamente para comunicar um sentido. E para você entender isso, como se trata da palavra de Deus, tem todo um contexto por trás. Que contexto é esse? Contexto histórico. Quem foi que escreveu aqui? Eu sei que foi Paulo escrevendo. Para quem? Para os filipenses. Ele está escrevendo o quê? Uma carta. Por que ele estava escrevendo? Filipenses era o quê? A carta da alegria. Mas por que Paulo estava alegre quando ele escreveu Filipenses? Em que circunstância que ele estava? Ele estava preso? Por que ele estava preso? Quando foi que ele foi preso? Por que ele começa lá no
capítulo 1, saudando, e ele tem mais personagens ali com ele, que outros discípulos, não, que outros mensageiros do evangelho, vamos dizer assim, Timóteo, quem mais estava com ele? Então, precisa todo esse contexto para eu poder transmitir essa mensagem. Então, aí vai a aplicação do português, eu tenho que conhecer. Aí, irmão Diogo, entra algo muito importante, que é a coerência. Eu tenho que ter essa coerência, os fatos têm que ter uma lógica para a pessoa que está ali me ouvindo, ela entender a mensagem que eu quero transmitir, tá certo? Que Hein, Bana? agora, né? Diga. Interessante, você falou sobre a questão de respeitar as vírgulas, né? Eu Uhum. até coloquei no grupo dos coordenadores do Ceifa uma frase que eu achei na internet e mandei para eles, até eles riram. Eu botei assim, ó, não estou aqui, apenas uma frase, que como estamos estudando português, né? Eu vou dizer assim, ó, ter duas mulheres não é errado. O que, é que vocês acham aí? Como é? Como é? Assim, Diga ó, de tem novo. uma frase que diz, ó, ter duas mulheres, não, vírgula. Ó, ter duas mulheres, não, vírgula. É errado. Aí, quando a pessoa vai ler, ela lê assim, ó, ter duas mulheres não é errado. Ela não respeitou a vírgula. Como ela Deu não outro respeitou, sentido. deu outro Deu... sentido, exatamente. Olha, eu até brinquei com eles, olha, ter duas mulheres não é errado. Eu não respeitei a vírgula. Como eu não respeitei a vírgula, o que acontece? Né? Deu um sentido errado, né? Se eu estiver pregando, de repente eu usar essa frase e não respeitar as vírgulas, o que acontece, né? As pessoas vão ficar pasmadas. O pastor Diogo disse que ter duas mulheres não é errado. Por quê? Mas olha, olha, e respeitando a vírgula, ó, ter duas mulheres não é errado. Exatamente. Olha, Então, eu são esses obrigado. pormenores que fazem toda a diferença, irmão, que se a pessoa for para um púlpito e ela não for preparada, irmão, não vai dar certo. Vai sair tudo errado. E aí, irmão, o preço é muito alto a pagar, irmão. Eu me preocupo muito com isso, porque, assim, quando eu aceito, às vezes eu fico me culpando, me perguntando, meu Deus, será que eu não estou sendo egoísta? Porque, às vezes, tem uma palavra que eu poderia transmitir, eu não transmiti essa mensagem, porque eu vejo assim, pastor Diogo, a palavra do Senhor, ela diz que aquele que faz alguém, um pequenino, tropeçar, melhor para ele seria que ele se amarrasse o pescoço uma pedra e se atirasse ao fundo do mar. Então, assim, e isso não é só na pregação, é principalmente na nossa vida, porque o maior instrumento de evangelização que nós temos, pastor Diogo, é a nossa própria vida. Porque muitas pessoas podem não ver, não ler a Bíblia, mas elas estão olhando a maneira com que eu me porto. E isso é muito importante, né? Isso vale mais porque tem muitos irmãos que eu conheço que não sabem, não tem um nível, vamos dizer assim, intelectual, acadêmico, não tem. São pessoas altamente simples, mas a gente vê o poder de Deus na vida da pessoa, porque ela vive o que ela prega, e ela prega o que ela vive. Então, assim, isso é de um valor tão grande, porque muitos se convertem através de. Então, é a maior mensagem que a gente tem que ter em mente, irmãos, é a maior responsabilidade nossa, como cristãos, é essa, tá certo? Alguém tem alguma observação? Vamos passar aí para advérbio agora, né? Isso. Pronto, o advérbio. O que que é o advérbio? Advérbio é uma palavra que ela é invariável. Quando a gente lê o texto, a gente já viu que antes os textos são formados, as orações, as sentenças, as frases, aí depois vai para oração, para períodos, vai só aumentando o nível de informações até chegar no texto. E aí, essas palavras que esse texto é formado, existem os advérbios.
E esses advérbios é muito importante a gente conhecer porque eles vão nos dar a compreensão. O que são advérbios? São palavras que não pode faltar em nenhum texto. Não existe texto sem advérbios, não existe texto sem artigo. Quem são os artigos? A, uma. Vou sempre definir alguma coisa ou indefinir aquilo que eu estou falando. Quando se fala de artigos, do mesmo jeito as preposições. As preposições, que são uma classe de palavras, que elas vão ligar os termos das orações dentro da frase, para constituir o período. Do mesmo jeito, os advérbios são palavras invariável, que ela não varia, é diferente do verbo. O verbo, ele vai mudar de acordo com a pessoa que está falando. Por exemplo, nós iremos a tal lugar. O irmão Diogo irá, ou o irmão Diogo vai a algum lugar. A palavra, o verbo aí, ele vai variar de acordo com o número de pessoas e no tempo que a pessoa vai executar a ação. Já os advérbios, eles são palavrinhas que eles não se modificam, mas eles acrescentam sentido ao verbo ou a algum substantivo dentro da frase, dentro da oração. Exemplo, os advérbios, eles dão ideia de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de certeza, de incerteza, de número. Por exemplo, no texto que nós lemos, quando ele diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, ele está falando dele, está dando intensidade, uma ideia de intensidade. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele está se referindo a ele, esse quanto aí, porque as palavras também, o português é difícil por causa disso, porque eu não posso dizer que o quanto vai sempre dar uma ideia de intensidade, porque em outras situações ele vai dar a ideia de número, por exemplo, ó, lá no versículo 15, pelo que todos, quanto já somos perfeitos e sintamos, pelo que todos, quantos, todos quantos, quem é esse todos? Ele está se referindo a número, a pessoa, e quantos? Está se referindo àquelas pessoas. Então, o quantos aí, tanto no versículo 13 quanto no versículo 15, dão duas ideias diferentes. Então, por isso que o português é tão difícil, é diferente de matemática, que matemática é uma ciência que é exata, 2 mais 2 é 4, pronto, e acabou. Então, os advérbios podem ser de modo, de tempo, de lugar, de circunstância, aí, e ele vai modificar o verbo. Exemplo, que tem aí, agora, cedo, hoje, de tempo, de dúvida. Talvez hoje nós vamos estudar o capítulo de Filipenses todo. Exemplo, é dar uma ideia de dúvida. Talvez, de afirmação, sim, realmente, a palavra sim, realmente nós faremos isso. De veras, de intensidade, é muito, bastante, menos. Então, assim, são várias categorias de que os advérbios, eles contemplam, de lugar, de dúvida, que foi isso que eu coloquei agora. E existem também os advérbios interrogativos, onde ele vai colocar sempre uma ideia de dúvida, tá certo? Irmão Diogo, você pode passar adiante. Aí tem os advérbios também de igualdade, como esses aí são interessantes. De igualdade é quando ele diz, ou de superioridade, quando ele diz de igualdade, esse brinquedo é tão bom quanto aquele. Esse chocolate, garoto, é tão bom quanto o da Nestlé. Estou dizendo aí que são de igualdade. Superioridade é quando ele diz assim, ó, esse chocolate é mais melhor do que. Aí ele bate sempre a palavrinha que. E vai dizer do mesmo jeito quando ele é de inferioridade. Esse chocolate é menos gostoso, ele, o que diz aqui, é menos, ele é menor do que esse. Toda vida ele vai ter um grau de comparação.
Tem outro, tem os advérbios também, que são os advérbios, deixa eu ver aqui, o absoluto ou sintético, indicado pelo emprego do sufixo que é acrescido ao advérbio. Exemplo, chegou rápido, chegou rapidíssimo, que é só intensidade, né? É só dizer, é só acrescentar o isso no final para dizer, esse aqui é riquíssimo. É só a forma da gente falar dando a intensidade. E tem um analítico também, quando se emprega outro advérbio para indicar é, o superlativo. Exemplo, chegou rápido, chegou muito rápido, né? É só acrescentar o muito, que dá a ideia também de intensidade. A locução adverbial, ela vai precisar de duas palavras para ela dar esse sentido. Aí a gente vai passar aqui, irmão Diogo, porque está muito ruim aqui para eu acompanhar. Não estou enxergando bem. Aí tem o próximo, pode passar para o próximo. Pronto, é a preposição, né? Como eu disse antes, não existe texto, não existe frase, não existe ideia sem as preposições. O que são as preposições? De é uma classe de palavras. Quando a gente está ensinando criança pequena a ler, tem uma estratégia que a gente usa, irmão Diogo, que é assim: primeiro as crianças aprendem a ler, a juntar as sílabas. Aí depois, para ela ganhar fluência, que para compreender, você tem que ler rápido. Porque se a gente lê devagar demais, o que vai acontecer? Quando chegar lá no final da frase, a criança não sabe mais o que disse no começo. É do mesmo jeito quando a gente está lendo um texto. Às vezes isso acontece com a gente. Se você lê devagar demais, se você não prestar atenção, quando você chegar no final, você não sabe mais o que você lê, você tem que voltar para o início. O nome disso é fluência. Aí a gente ensina para as criancinhas pequenas que todo texto tem as palavras amigas. Que são as palavras amigas? É o com, de, para, são os preposições, são alguns advérbios, são os pronomes ele, elas. Não existe texto nenhum que seja formado sem essas palavras. Então, quando as crianças memorizam, elas já começam a ler, elas só vão ter que gravar, memorizar, fazer o esforço de ler as palavras desconhecidas, porque essas outras, que elas já são memorizadas, as palavras também, além, com, de, para, que são as preposições, que emendam as outras palavras que dá a ideia que o texto quer transmitir, as crianças dão um salto na leitura, elas leem super rápido. Assim somos nós. As preposições dentro do texto, ela tem essa função. Com, o de, o para, e aí vai ter circunstâncias que elas vão ser usadas, que estão aí no slide, que são, por exemplo, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o com, olha aí, ó, com o saltério e a harpa, o com. Não, como se eu fosse transmitir essa ideia. Como é que eu estou dizendo que o Senhor Deus deve ser louvado? Com o saltério, com harpa. Se não tivesse a palavra com, como é que eu ia dar o sentido? Do mesmo jeito, a palavra, deixa eu ver aqui, a palavra som relaciona-se à palavra trombeta por meio da preposição de. Outra, a palavrinha de, que é uma preposição, com o de, o para, sobre alguma coisa, sob. Todos esses pedaços de palavras, todas essas palavrinhas pequenas, elas não dão sentido ao texto. Ó, lá embaixo, aí, ó. A preposição, como se estabelece no exemplo dado, faz uma ligação entre duas ou mais palavras, que indica uma forma, um instrumento pelo qual se louva ao Senhor. Neste versículo, neste caso, a preposição estabelece uma relação entre o verbo louvar e o substantivo trombeta. Louve ao Senhor com trombeta. Louvar é o verbo e trombeta é o substantivo. Com o quê? Com o trombeta. Então, a função da preposição é essa no texto. Ela ligar os termos da frase para dar o sentido, o que eu quero comunicar. E a interjeição, irmão, que já vou terminar aqui, lá na interjeição, o que é uma interjeição? A interjeição, são as palavras que vão servir para dar emoção ao texto.
Aí você pode passar, irmão. Pronto. Tá na interjeição, irmão? Essa daí acho que você passou. É a interjeição, é a anterior. Passe. Essa é a última. Pronto, a interjeição, essa daí. A interjeição, ela só vai servir para dar a ideia de emoção. Por exemplo, uau, dor, ai, ai, aí tem a exclamação. É um advérbio, cuidado, de advertência, né? Quando eu vou dar uma advertência, cuidado, calma, atenção. A interjeição, ela vai servir para dar esse sentido ao texto, tá certo? Em várias circunstâncias. Pode passar, irmão Diogo. Terminou. Terminou? Deixa eu ver, era Terminei. anterior. Pronto, é porque eu pulei uma na preposição, porque eu coloquei aquela lá destacada, preposição onde tem as passagens bíblicas e tem dizendo, por exemplo, a preposição de lugar, exatamente essa daí. Veio uma mulher de Samaria, e o de está indicando o que? O pedacinho de Samaria. Veio de onde? Está indicando a origem. Então, são exemplos que eu coloquei aí que, na verdade, tem lá na apostila, vários exemplos de preposição, o que elas indicam, de matéria, de finalidade, de tempo. Então, a função dessas palavras, tanto as preposições, que é de ligar as palavras dentro do texto, a interjeição, de dar sentido, de colocar, dar emoção, né? E as frases e os períodos que compõem o texto. E os advérbios são as palavras que dão a ideia de modo, lugar, intensidade, tudo isso para dar ideia ao texto. E pronto, né, irmão Diogo? E é isso. Eu espero ter colocado em poucas palavras, foi assim. A gente já começou um pouquinho tarde, mas espero ter contribuído com os irmãos, com a aprendizagem dos irmãos. Com Alguém tem certeza. alguma pergunta? Os irmãos querem fazer uma pergunta, por favor, está na hora da pergunta. Você pode levantar a sua mãozinha, alguma dúvida? É como a irmã Nacélia falou, o português é muito complexo, né? Por isso que é muito importante a nossa atenção com relação à questão. E o CEPA, né, preocupado, né, com os nossos pregadores, né, com os nossos ensinadores, saber como se expressar, como, né, falar em público, né, para que realmente não venhamos cair no erro, né, das grafias, né, das interpretações. Opa, não Leonildo levantou as mãos. Diga, meu Leonildo, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Eu anotei aqui a frase que o senhor falou e fiquei falando aqui, meu Deus, como uma vírgula faz a diferença, né? E como faz, viu? Muito, 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 muito. E o português é muito complexo, né? Eu fazendo segundo grau, eu fiz as matérias tudinho. Quando cheguei em português, fiz inglês, fiz física, fiz história. Quando cheguei em português, fui reprovado. Né? Aí parei de terminar o segundo grau por causa do português. É assim mesmo, é a E vida. português é muito complexo. É só você ter uma ideia, né? Quando eu digo assim, rapaz, eu gostei muito da manga, né? Aí você vai surgir uma pergunta aí, meu Deus, que manga é essa? Né, Manacela? Tem a manga fruta, tem a manga É da pedaço. verdade, irmão. É verdade, e tem ainda o significado das palavras, e às vezes uma palavra tem o mesmo som, mas tem um sentido diferente. É a manga. Manga tem vários significados. É a manga da blusa, a manga fruta, a manga no sentido de mangar, da pessoa de rir, de debochar. Então, é bem complexo isso, irmão. Por exemplo, eu dizer, eu tenho um cachorro velho, ou um velho cachorro. Tem diferença no sentido dessas duas frases? Eu só investi.
Eu tenho um cachorro velho. Eu tenho um E aí, velho cachorro. e aí, Vocês que acham você que é a diz? mesma coisa? Tem diferença ou é a mesma coisa? Nós estamos Rapaz, tem, estudando, né? tem Tem diferença, diferença? eu não sei qual. Mas tem. E aí, os que são muito português aí, o que é que diz aí? Vocês acham que é igual, parecido, é diferente? Como é? Não tenha medo, não, gente. Não tenha medo de errar. Errando é que vai acertando. Pode falar, fique à vontade, viu? Nós estamos numa sala de aula. Cadê o povo? Estão dormindo, o povo? Eu disse que Acho que não. eu, Eu estou acordado. Eu sou o mais velho aqui da turma, mas eu estou ainda acordando ainda. eu acho que o povo dormiram, viu? Hoje Irmão estou Jô, comendo. às vezes, como na aula passada, eu estava fazendo a janta, aí tem eu chego da escola bíblica e vou mexer nas panelas. Aí fica um negócio da panela de pressão fazendo barulho, aí eu desligo tudo e fico ouvindo. Aqui o pessoal estão usando a mesma estratégia. Eu acho que ia também, viu? Tem o Aguinaldo aí, o Raimundo Santiago, o Antônio Alves, tem a Leudiana. Opa, a Elisângela diz, eu estou aqui. Pois Eita, é, glória. Então dá lugar na terra. vamos dar lugar, vamos aprender. Não, não vamos sair com as dúvidas, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês estão fazendo aí a prova de português, né? Para tirar nota boa, nota 10. Ir- Irmão Joe, é assim, é muito complexo, a gente precisa ter muita atenção. Quando a gente for estudar uma passagem bíblica, a gente tem que levar muito em consideração todo o histórico, né? Daquilo que a gente tem que estudar o profundo daquilo que a gente está querendo transmitir e pedir muito direcionamento a Deus, irmão, porque a É, gente precisa contar com a misericórdia do Senhor para nos amparar e o Espírito Santo, viu? Porque senão a gente não consegue. é uma das coisas importantes, viu, Manacelo, que eu percebo assim, primeiro da minha parte. É muito importante você que está. A pastora Dila disse que não tem dúvida, não. Foi muito bem explicado, viu, Manacelo? Olha, esse é meu elogio. Né? Uma coisa é certa, né, gente? Quando Amém. você lê a Bíblia, leia respeitando as sinalizações, que são as pontuações. Opa, tem o Alessandro aí, Lima Ferreira. Você quer falar uma coisa, Alessandro? Fique à vontade. Um Paz Eloy do está aí. Senhor a todos. Paz do Senhor a Pastor todos. Alessandro, fique à Eu perdi vontade, aqui sem. Alessandro. Tive que dar uma saidinha que a internet só caindo. Diga, pode falar, fique à vontade. O nosso querido irmão Aguinaldo disse que a aula foi boa. Realmente foi muito bem explicada, né? Amém. Muito, Amém. muito E eu estou boa. aqui com a visão, eu não estou com uma boa visão aqui no ambiente que eu estou, no espaço que eu estou, a parte técnica aqui não está muito boa, não. Mas graças a Deus, irmão. Pois é. Viu, gente? Eu quero falar para vocês, viu? Quando você for ler a Bíblia, respeite as sinalizações, como as pontuações, para que realmente você venha dar sentido e até vai ajudar na questão da, da interpretação. Se você não respeitar as regras gramaticais, as pontuações, o que acontece? Você pode cair do cavalo. Então, de hoje em diante, faça esse propósito de ler, né, respeitando, né, as pontuações que o texto ali tem, para que realmente você compreenda a sua interpretação. Até você vai poder saber interpretar dentro dos conformes. Opa, né? Irmão Alessandro diz que respeito pelas pontuações do texto. Muito bem. Concordo com você, viu, Alessandro?
Tem mais alguém que queira perguntar? Eu acho que não, né? O Raimundo Santiago diz, estou só aprendendo. Que coisa boa, né? Que bom. Não só aprendendo, viu, irmão Raimundo, mas também praticando o que você está aprendendo. Se você se acomodar, é muito perigoso, porque você vai criar naquele costume, aquele mau hábito, né? Por isso que é bom você sempre estar treinando, você vê a Bíblia, quando você vê as interrogações, as exclamações, as vírgulas, é muito importante, né, você saber respeitar, tá bom? Tá bom, meu querido? Muito bem. Ler é um ótimo exercício para a nossa mente. Concordo também, né? Bom, gente, o pessoal não quer participar, só elogiado, viu, irmão? Você não deixou ninguém com dúvida. Graças a Deus, né, Manassés? Não é que você não deixou ninguém com dúvida. Graças a Deus. Bom, eu Amém. tenho muito que lhe agradecer. Eu acredito que eles têm. Eu acredito. Se eu estiver errado. Eu acredito que não. Porque eu já fui aluno e todo aluno, muitas vezes, o professor vai perguntar, alguma dúvida? Aí tem aluno que às vezes fica com medo, pensando, vão me taxar de burro, vão me taxar de, de não compreender, mas é bom a gente quebrar esses paradigmas, né, irmãos? De tirar esse medo, né? É muito bom a sua participação. Nem Verdade, que viu, seja irmão uma Júlio? nem que seja uma pergunta que talvez você diga assim, é uma pergunta burra, mas não vai ser. É muito importante você perguntar, é muito importante você tirar essa dúvida, deitar com a mente tranquila. Puxa, eu estava querendo fazer aquela pergunta, mas eu fiquei com medo, fiquei receoso, aí vai dormir, aí no lugar do travesseiro ser macio, vai se tornar uma pedra na sua cabeça. É muito importante, né? Às vezes a gente, porque eu sou pastor, sou pastora, eu sou coordenador do Ceifa, né? Todos nós somos sujeitos a errar em qualquer área da nossa vida, assim, principalmente em termos do português, né? Então nós temos que e só vamos se aperfeiçoando treinando, eu me observando, alguém me observando, se eu erro em alguma coisa. Eu gosto muito, eu tenho em casa uma juíza chamada Libeni. Quando eu erro em alguma coisa, ela chega em casa e diz, meu filho, você errou aqui, você errou ali, errou acolá. Então, né, eu fico incomodado, né? Mas eu sei que ela tem razão. Eu sei que a minha esposa tem razão. Então eu vou aceitar. É igualmente nós aqui. Nós estamos aqui, as aulas virtuais que Deus nos permitiu ter, foi para aproveitarmos os nossos momentos igual este, para tirar dúvida. Quando você fazer a avaliação, você tira uma nota boa, tá bom? Como não tem, Manassés, então vamos agradecer a Deus, né? Estamos já agradecer a última Amém. aula do dia 29. Quero te agradecer, Ana Célia. Muito obrigado. A Amém. irmã Ana Célia é professora, viu? E, por sinal, gente, é uma excelente professora, viu? Tanto na área secular, como também na área infantil. Se os irmãos quiserem convidar ela aí para trazer assim, uma pregação para a criança, meus amigos, meus irmãos, ela é nota 1000, viu? Viu, a irmã Ana Ô, Célia, irmão viu? Júlio, por graça e misericórdia do Senhor, viu? E dá mensagem a ele, viu? Só é o segredo meu do Senhor, só ele sabe a perre que eu passo. Aí, quando é de uma hora para outra, ele dá mensagem, que é dele. Olha, Aquela, ela veio aqui na congregação onde eu dirijo, menina, ela deu uma aula aqui para as crianças ficaram, nem piscaram o olho, viu? E olhem para chamar atenção, e para chamar a atenção de uma criança, o cara tem que ser um habilidoso, viu? Ou ter uma habilidade nota 1000. E a irmã o Ana Célia Espírito tem Santo mesmo. que. Eu tenho a impressão que aquela mensagem está falando no coração dos irmãos, como está falando no meu até hoje. A Débora Pois saiu não de é, lá, mãe.
a mensagem da cruz todo tempo, mãe, a cobra, lembra a cobra lá no deserto de Moisés? Toda mensagem que ela vê, agora tem uma cobra. Não é? Olha aí como é bom, gente, você saber trabalhar, né, nessas questões aí, né, que só Deus sabe como é importante. Mana Célia, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu esposo, a tua família, que Deus dê muita vitória a você, é um desejo do meu coração. Eu queria ter condições para poder abençoar nossos professores de uma forma maravilhosa, Deus sabe disso. Deus conhece o meu coração, porque toda a nossa vida é um sacrifício. Eu cheguei aqui, estava na escola bíblica, como eu disse para vocês, uma aula, as aulas que os meninos ministraram hoje foi uma bênção. Hoje eu fiquei tão maravilhado, deu mais de 50 pessoas hoje na escola bíblica, no Vale da Bênção. Então eu fiquei assim, porque é uma congregação pequena e lotou de gente. Só de crianças, deu 23 crianças, fora os adultos. Meu Deus do céu. Olha, para você ter uma ideia, deu 23 crianças e o resto foi tudo adultos. Então, que Deus possa abençoar Mana Célia, os nossos alunos. Eu digo com toda certeza, quando o pastor Guilherme, nosso pastor presidente, né, ele botou esta missão nas minhas mãos, isso foi há anos atrás. Eu digo, meu Deus, daqui 2 anos, meu Deus do céu, é muito tempo. Meu Deus, é que eu vou ter paciência de aguentar até o final? E está chegando já o final, olha, como é o tempo. A gente pensa que o tempo é tão tardio, ou custa muito. E eu ficava pensando, meu Deus, daqui 2 anos, só está faltando 2 módulos para nós encerrar, né, o nosso primeiro círculo, né, de pessoas que vão receber o certificado, né, do curso SAFE. Olhe para você ver como a gente pensa que é longo, mas o tempo passa tão rápido. Então, meus irmãos, atentem para isso aí, né? Não desistam, persistam, vão à luta, né? Porque o nosso galardão, quem nos garante é Deus. Muito obrigado a todos os nossos alunos, muito obrigado à nossa pastora Dilaí, que está presente. Como tem alguém de patente alta, então eu tenho que respeitar essas patentes. A minha pastora Dila é nossa pastora presidente, né, das senhoras, né, e também, né, esposa do nosso pastor presidente da convenção. Então, para mim, eu quero dar a honra a esta pessoa que é a nossa pastora. Pastora Dilaí, eu queria que você fizesse as considerações finais e orasse por nós. Ela está aqui presente. Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha pastora. Boa noite. Irmã Ana Célia. Irmã Ana Célia. Ela está ali ouvindo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora, viu? Eita, viu, Ana Célia? A internet Vamos orar, né, irmãos? Encerrando essa aula abençoada, foi maravilhoso, bem explicada. Que Deus continue abençoando a irmã Ana Célia, né, essa mulher de Deus. Deus continue abençoando o coordenador deste curso, né, o pastor Diogo, e cada aluno, né, que não venha desistir, mas que venha insistir, né, irmãos? Porque na vida nada é fácil, é com dificuldade mesmo, né? Mas através da dificuldade nós lutamos e vem a vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, na Tua presença nós estamos aqui, Pai, e queremos, meu Deus, Te agradecer por mais este curso, por mais essa noite, Senhor, por mais esta aula, Senhor amado, Te louvamos, Pai, pela vida da Tua filha que ministrou, Senhor, esta aula, Senhor. Te peço, Pai, por cada aluno, Senhor, deste curso,
Continua, Deus, abençoando, abrindo as portas, Senhor, trazendo recursos para os teus servos, Senhor, para as tuas filhas, Pai, para continuar, Senhor amado, nesse curso. Assim, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo que nós aprendemos nesta noite, Senhor. Meu Deus, que nós venha, Paizinho, praticar, Senhor, que nós venha, Pai, viver, Senhor, a tua palavra, meu Deus, como a tua filha falou, Senhor, no ensinamento, que a nossa vida, meu Pai, é o ensinamento maior que nós temos, Senhor, é o comportamento da nossa vida. Deus, muito obrigado, meu Pai, e eu te peço em nome de Jesus, fica conosco, nos dando a noite abençoada na tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, pastora Dila. Obrigado a todos os alunos. Até segunda. Amém, minha pastora. Deus lhe abençoe poderosamente. A nossa última aula de português. Amém? Se prepara aí que vamos entrar no módulo 21, né? Do SEIP. A paz do Senhor para todos. Uma ótima noite, um belo sono para todos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Glória. Até, meu pastor. Mas, Senhor.